Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Que alegria estar mais uma vez aqui, poder servi-los da mesa do Senhor, do pão sagrado da palavra. E eu tenho certeza de que Deus vai falar ao seu coração. E eu tenho a palavra de Deus para você hoje. Pastor Mário, muito obrigado pelo convite, pelo carinho, pela forma como você fala. Eu poderia te ouvir falando bem de mim por mais meia hora, tranquilamente. Vocês podem sentar, gente. Antes de compartilhar a palavra, eu preciso começar fazendo um encorajamento a vocês. Deus tem me chamado para o ministério e já há 30 anos, completei agora em dezembro, estou servindo no ministério pastoral. Eu posso te dizer que eu amo a Igreja de Jesus, eu amo o pastorado e tem sido algo precioso. Mas enquanto pastor, eu sirvo a localidade, a igreja, que o Senhor me confiou. Mas eu recebi desde a minha adolescência um chamado que ao longo do tempo se desenvolveria para servir o corpo de Cristo, sem fronteiras denominacionais, por meio de um ministério de ensino da palavra. Quando falo do ensino, além da fundamentação doutrinária, queremos colocar ferramentas práticas na mão das pessoas para que eles possam andar e viver na plenitude daquilo que Deus tem. E a gente tem utilizado algumas ferramentas, uma delas, esse universo da internet nos permite disponibilizar muito material gratuito. Estudos em áudio, vídeo, na forma escrita, que o tempo todo estão sendo liberados. Mas nosso ministério só tem 2 tipos de materiais, de produtos, que são vendidos. Nossos cursos online e nossos livros. Os cursos online, normalmente assim, mesmo lá no Brasil, para vocês ainda tem a questão do câmbio, que fica mais acessível, a gente já chama o preço de ridículo. Porque a ideia é tornar acessível. Mas esses materiais são vendidos com um propósito. Que a gente consiga fazer a roda girar e continuar produzindo conteúdo. Estou dizendo isso porque em todas as minhas vindas a Portugal, o que eu agradeço a Deus, tem sido cada vez mais frequentes, a gente tem podido correr esse país, que além de ter uma igreja maravilhosa, pensa no lugar bom de comer. Vocês são nível profissional, assim, na produção dos alimentos, mas tem sido precioso estar com a igreja e o pessoal o tempo todo diz, pastor, os livros têm que chegar, não chega muito, não chega diversidade. Então, a gente tomou a decisão nesse mês de janeiro de resolver o problema e nós despachamos, na verdade em dezembro, chegou agora em janeiro, um container inteiro com apenas 5 toneladas de livros e agora vocês vão ter que me ajudar a se livrar disso. Então, no final, nós temos muitos títulos da minha autoria, mas temos também muitos títulos de outros ministérios. Estamos disponibilizando hoje um pouco de alguns títulos do John Bevere, um dos meus autores prediletos, mas eu gostaria de recomendar algumas coisas que nós temos ali, e eu vou falar um pouquinho só para te ajudar, de repente, a tomar a sua própria decisão. O primeiro livro que está muito relacionado com tudo que eu estou falando, eu decidi, em cada uma das 4 reuniões, pregar uma mensagem diferente. Cada uma delas tem começo, meio e fim, mas todas elas se complementam. Estou falando isso porque depois você pode acessar o YouTube da Hillsong Portugal, e de repente dar uma maratonada aí nos cultos, porque vai fazer muito sentido isso tudo somado e combinado. E um assunto que está relacionado com tudo que eu preguei em todos os cultos é esse aqui, o Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Esse foi um dos primeiros livros que eu escrevi, foi uma das chaves mais importantes que eu descobri na minha caminhada com Deus, além da leitura bíblica do tempo com o Senhor, a oração na linguagem sobrenatural do Espírito Santo. Paulo diz que o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Falar em línguas não é só uma comprovação de que você recebeu o batismo do Espírito, é uma ferramenta, é um recurso a ser utilizado. E Paulo diz em 1 Coríntios 14, 18, dou graças a Deus, porque falo mais em línguas do que todos vós. Paulo estava dizendo, não tem um de vocês que ganha de mim nessa prática. E se ele dedicava atenção e tempo a isso mais do que os outros, havia um motivo por trás disso. É o processo de edificação que é proporcional à sua entrega à oração. No livro a gente discorre o que é, os seus benefícios, e a ideia é dar um gás aí para que você pratique, se ainda não teve experiência, para que você a busque. O segundo livro que eu quero apresentar aqui, quando as pessoas me perguntam, pastor, qual o livro que mais te impactou depois da Bíblia? Eu tive uma experiência pela qual eu sou grato a Deus. Um pai que na minha fase de pré-adolescência, eu e meus irmãos chegamos um dia da escola e não tinha mais televisão em casa. E meu irmão mais velho, em nome do Sindicato dos Filhos Frustrados,
Naquela época não se tirava satisfação com o pai, se perguntava humildemente, ele disse, papai, cadê a televisão? Meu pai disse, eu vendi. Meu irmão falou, vai comprar outra? Meu pai disse, não. E meu irmão arriscou uma terceira pergunta. É quase Abraão intercedendo por Sodoma. Não se ire o Senhor, se eu falar mais uma vez. E ele disse, por que não? E meu pai disse assim, porque filho meu não cresce só assistindo TV e jogando videogame. Se é que dá para chamar de videogame, aquela miséria daquele gráfico que a gente tinha naquela época. Eu olho as crianças hoje e falo para Deus, é injusto. A gente não tinha nada disso. Mas papai disse assim, vocês vão aprender a ler. E naquele dia ele baixou um decreto na nossa família. Ele diz, a partir de hoje, além da leitura bíblica, que era obrigação diária, ele disse, vocês vão pegar um livro por semana na biblioteca da escola. A família não tinha posse para comprar tanto livro, mas ele disse, toda semana tem que ler um livro. E se tentasse estar desperto e ler um muito fininho, pequenininho, ele fazia ler outro. A conta que a gente não fez na hora é que o ano tem 52 semanas. E o papai nos botou para ler mais de 50 livros por ano. A conta que a gente não fez é o que isso significaria ao longo do tempo. Aos 15 anos de idade, eu fui cheio do Espírito Santo. E querendo servir a Deus, eu queria me preparar. Mas naquela época, nenhuma escola, nenhum instituto bíblico, nenhuma escola bíblica, escola de ministério, seminário, nada. Ninguém recebia um aluno com menos de 18 anos. Como é que você diz para um garoto de 15, pilhado, cheio de Deus, que quer se preparar para o ministério, que tem que esperar 3 anos? Falei, posso até esperar, mas não vou esperar sentado. Já tinha o hábito da leitura, ataquei a biblioteca do meu pai, porque mesmo não tendo recurso, papai fez muito sacrifício para investir em literatura cristã. Quando finalmente eu completei os 18 anos de idade e comecei a frequentar uma escola bíblica, um dia o diretor me chama e diz, olha, eu nunca fiz isso na vida antes, eu não sei se eu vou fazer depois, eu nunca ouvi que alguém tenha falado. Mas ele me disse, é evidente que você estava se preparando muito tempo antes de chegar aqui. E para encurtar a história, ele me tirou de aluno, me botou para dar aula, ajudei a formar minha classe, até hoje não tenho diploma. Ou seja, pensa num cara que acredita na literatura. E é por isso que a gente fomenta, instiga, provoca. Eu não ganho nada com a venda dos meus livros. Todo esse recurso, há uma pequena parcela que vai para missões, né, internacionais, ele será reinvestido na Igreja de Portugal. Então, além de investir no seu crescimento, porque tem crente esperando que ele venha por download gratuito, enquanto dorme de preferência, na lei do mínimo esforço. Provérbios nos diz, né, que nós temos que adquirir o conhecimento e a sabedoria. É você que corre atrás dele, não é ele que corre atrás de você. Isso para mim tem sido especial. Mas quando me perguntam, pastor, qual foi o livro que mais te impactou depois da Bíblia? Eu, sem sombra de dúvida, coloco esse em primeiro lugar. O Vinho Novo é melhor. É a biografia de um sul-africano que já está com o senhor, chamado Robert Tom. Ele conseguiu contar a história dele, não só de conversão, né, mas de tudo que ele viveu em Deus, o sobrenatural, as experiências de fé do Espírito Santo, de uma forma em que ele foi embutindo os princípios bíblicos enquanto conta a história e de maneira que te provoque. Aos 15 anos de idade, um pastor falou para mim, se você quer o sobrenatural, você tem que ler esse livro, vai pilhar você, como a gente diz lá no Brasil. E eu lembro que eu peguei o livro e olhei a contracapa, que até hoje tem a mesma frase. Essa é a história inspirativa de um homem que via o invisível, acreditava no incrível e recebia o impossível. O livro impactou tanto que eu parei de contar quantas vezes eu li na de número 17. Eu li ele mais de 20 vezes. E sabe, eu tenho certeza que vai dar uma turbinada aí na sua fé e te encorajar. Falando de experiências, não posso falar que esse livro acabou. Esse também acabou. Mas, falando de experiências, eu tenho um amigo querido, que é uma das pessoas que mais intensamente eu já vi se mover nos dons e no poder do Espírito Santo até hoje, pastor Marcelo Jamal. Ele escreveu essa experiência, esse livro, O Poder da Experiência com Deus na Prática da Vida Cristã. Eu sempre digo que nossa fé é fundamentada na palavra, não em experiências. Mas as experiências que estão alinhadas com aquilo que a palavra ensina, elas fortalecem a fé fundamentada na palavra. E ele trabalha uma ideia aqui que é a seguinte: a Bíblia, que é o livro onde nossa fé é fundamentada, é um livro de experiências. E nós precisamos entender que Deus nos chamou para viver o sobrenatural. Intervenções, manifestações do seu poder, respostas às orações, milagres. E nós precisamos ser uma igreja viva em todos os sentidos, que manifeste o caráter de Cristo, cumpra a sua missão, mas viva as marcas do sobrenatural. Esse livro também é uma orientação nesse sentido. Tem muita coisa lá, não vou falar de tudo que está lá, não tem nem tempo,
mas eu quero dizer que orgulhosamente apresento um livro que me abençoou demais, vai abençoar a sua vida. Digo orgulhosamente que o autor é meu filho, Israel Subirá. Vimos e ouvimos a incumbência da pregação. Esse é o segundo livro que meu filho escreve. O primeiro eu ouvi testemunho de muita gente, é um livro sobre pureza sexual, intitulado Mate o Dragão. Aliás, eu nem sei se esse livro está disponível lá ou não. Mas esse aqui me fez olhar para ele e dizer, o menino cresceu. Chamo de menino ainda, já é pai de 2 filhos, me fez avô, né? Mas, de fato, quando ele me pediu, pai, o senhor pode fazer a revisão teológica? Eu fiquei impressionado com o tanto que eu fui edificado, ministrado, instruído. E eu ficava pensando, Deus derramou isso tudo dentro desse menino, do meu filho, né? Eu fui participar de uma das conferências que ele tem feito com o título lá no Brasil e sentei para ouvi-lo e realmente eu fiquei impressionado, não só com a informação comunicada, mas o que Deus está despertando. Então, eu quero te encorajar. Vimos e ouvimos a incumbência da pregação. Enfim, tudo isso vai estar à sua disposição lá. E saiba que, além de investir no seu crescimento, como eu disse, você está nos ajudando. Então, se você achar que tem liberdade para isso com o vizinho ao lado, só se você realmente acreditar que tem, fala para ele, deixa Deus te usar, vaso. Me dá um livro desse de presente. Vai que cola. Quase nunca funciona, mas vai que hoje. Vocês estão prontos para receber a palavra de Deus? No final da reunião, eu tenho planos, não sabemos o que Deus vai fazer aqui hoje, mas no final da reunião eu tenho planos para estar lá no stand, assinando, autografando os livros para aqueles que se interessarem. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Esse vai ser o nosso ponto de partida e uma espécie de trilho para aquilo que eu vou falar agora. A mensagem do primeiro culto na manhã, eu falei sobre o ministério do Espírito. Paulo resume toda a nova aliança, definindo ela como o ministério do Espírito Santo. E aí você precisamos entender a importância da obra do Espírito Santo, desde o arrependimento, o novo nascimento, o crescimento, a transformação, a capacitação para o serviço e o ministério, enfim. Não há aspecto da vida cristã que a obra do Espírito Santo não esteja envolvida. Na segunda reunião falamos sobre a interação com o Espírito Santo, mostrando que, embora tudo esteja relacionado a ele, a sua obra, ele não age sozinho. E eu e você precisamos interagir e cooperar com ele. E falamos como se dá essa dinâmica e o nível de responsabilidade que nós temos. Na terceira reunião da tarde, falamos sobre o selo do Espírito. A distinção não só do que é ter o Espírito Santo habitando em nós e o batismo no Espírito Santo, mas qual é a garantia que ele proporciona. E nós migramos para um lugar importantíssimo nessa doutrina, que é a comunhão com o Espírito Santo. O relacionamento pessoal com alguém que veio para nos dirigir. E deixei para essa última reunião para falar sobre o que é ser guiado pelo Espírito Santo. Para que toda essa dinâmica de interação seja de uma forma assim, muito prática, pragmática, entendida. Qual é o nível de resposta que eu e você devemos dar a ele? E eu quero começar em João 16, 13, que diz, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Pai, nós oramos e pedimos mais uma vez graça, favor do alto, a unção, o mover do Teu Espírito nesse lugar, não apenas no ambiente, mas em cada mente e coração. Oramos por cada um dos nossos irmãos, ó Deus, que estão ali no telão, no overflow, aqueles que nos acompanham pela transmissão, aqueles que terão contato com essa palavra gravada, que tudo aquilo que está sendo experimentado nesse ambiente do auditório principal seja igualmente derramado sobre a vida de cada um deles e que a Tua palavra cumpra o propósito pelo qual o Senhor a tem enviado, como o Senhor falou por boca do profeta Isaías. E nós te damos glória, honra e louvor, não só pelo que o Senhor fará agora, mas a partir de agora, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, o Senhor Jesus já havia anunciado aos discípulos que Ele enviaria o Consolador. Ele também disse que o Consolador não viria apenas porque Ele teria que se ausentar, mas Ele diz, no capítulo 16, convém que eu vá. Jesus diz, eu preciso ir, porque Ele mesmo afirma, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Então, Jesus estava dizendo que o Espírito Santo não vinha apenas para preencher uma lacuna, para ser uma espécie de suplente, que manteria talvez o mesmo nível ou algo inferior.
Ele mostra que o Espírito Santo os levaria, isso está no verso 12, que nós não lemos, o versículo anterior, os levaria a um nível onde nem o próprio Senhor Jesus tinha produzido ainda. Ele diz, eu tenho muito o que vos dizer, mas vocês não podem suportar. Ele diz, mas o Espírito, quando vier, vai guiá-los a toda a verdade. Ele vai levá-los a um lugar diferente. E o Senhor Jesus deixou claro a importância do Espírito Santo, da sua obra e daquilo que ele faria. Mas eu quero dar um destaque a essa expressão, ele os guiará a toda a verdade. A palavra traduzida do original grego, de acordo com os léxicos, traduzida aqui como guiará, ela é a palavra odegeu, e ela significa ser um guia ou seguir os passos de alguém. Ela tanto significa guiar, no sentido de ser, além de um guia, um protetor, como também dar orientação a. E ela pode ser usada nessas vozes ativa e passiva. Mas essa característica do Espírito Santo não foi mencionada só pelo Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 8, no verso 14, ele diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Já o apóstolo Paulo usou uma outra expressão que foi traduzida como guiado, é a palavra ago, e entre os seus sentidos, além do próprio ser guiado, ela dá uma ideia de ser tomado pela mão e ser conduzido até o destino final. Por exemplo, quando o Senhor Jesus passava em Jericó, e aquele cego começou a clamar por cura, a Bíblia diz que Jesus parou e mandou que lhe o trouxessem. A palavra que lhe o trouxessem é água. E faz todo sentido para o cego ser guiado pela mão, porque não tinha condição de vir sozinho. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, os três sinóticos, ela foi usada em relação àquele jumentinho que seria levado a Jesus. Ou seja, alguém o conduziria pela mão. Então esse sentido também é muito forte. E eu quero que você imagine isso, porque na minha mente eu tenho uma ilustração que me faz olhar para esse texto de uma maneira muito especial. Quando eu tinha 7 anos de idade e fui para aquela fase da escola que na época nós chamávamos de a primeira série do ensino básico, hoje ela é o equivalente ao 2º ano no Brasil, o sistema mudou, mas eu lembro que eu estava apavorado, porque eu deixei de frequentar uma escola próxima de casa, onde eu era levado pelos meus pais, iria agora para uma escola longe, sozinho, a pé, sem os pais. Nessa idade já começava meio autonomia, aquela época era bem mais seguro a gente deixar as crianças soltas. Eu estava apavorado, com medo. O caminho novo, lugar distante, as companhias que iriam comigo, a maioria eu não conhecia, eu não era do convívio. E meu pai, percebendo aquilo, ele diz, hoje, seu primeiro dia, eu vou te levar para a escola. E ele me pega pela mão, ele sai desde casa, me conduz, na minha cabeça aquilo tinha uns 5 quilômetros, era longe que só. Eu voltei depois de adulto fazer a medição com o carro, era 950 metros. Mas eu ainda fico imaginando 5 quilômetros de caminhada com meu pai, enquanto criança, aquele espacinho pequeno. Ele não parou apenas na frente da escola. Ele entrou pelo portão, ele descobriu a sala que eu estava matriculado, ele me botou na fila, era o sistema que nós tínhamos na época, antes de entrar, que só fazia depois de cantar o hino nacional, tinha todo um protocolo, e ele explicou tudo, você vai seguir esse grupo, aquela é a professora, esse é o seu lugar, e pensa em algo que me confortou. Toda vez que a Bíblia fala sobre ser guiado pelo Espírito, eu percebo que muito crente pensa só de liderança no sentido profético, em momentos pontuais. Mas a liderança do Espírito Santo não é apenas para alguns momentos de decisão. Nós precisamos entender que o Espírito Santo quer nos tomar pela mão desde a conversão e caminhar conosco ao longo de toda a jornada até nos conduzir ao destino final. Isso é parte do seu ministério, da missão que lhe foi dada e confiada e daquilo que ele tem para executar na minha e na sua vida. Dito isso, eu quero destacar em primeiro lugar o que eu vou chamar de a voz no caminho. O que eu e você chamamos hoje de cristianismo, que é a expressão coletiva da nossa fé, era chamado nos primórdios do Evangelho de o caminho. Era assim que se referiam à nossa fé. Ninguém naquela época chamava de cristianismo. Eles chamavam de o caminho. Aliás, até quem atacava e falava mal diziam, a seita intitulada o caminho. Intitulada por quem? Pelos próprios que a professavam. Agora, é importante você entender por que é que eles inicialmente deram esse rótulo. Eu não estou aqui dizendo que hoje você não pode falar cristianismo e tem que voltar a falar caminho. Mas nós precisamos entender isso. 700 anos aproximadamente antes de Cristo, você vai ver Deus usando o profeta Isaías. Capítulo 35, verso 8, e ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus.
Quem passar por esse caminho, mesmo seja um tolo, outra tradução diz, ainda que seja louco, não se perderá. Outra tradução diz, não errará. Então Deus profetizou e prometeu um caminho. Esse caminho é chamado de o caminho santo, é para o seu povo. Mas a Bíblia também diz que nem o louco, nem o tolo, nem aquele que não tem conhecimento, inteligência ou juízo suficiente, se perderia ou erraria o caminho. Porque a habilidade de ser bem-sucedido nesse caminho não tem a ver com quanto conhecimento, com quanto intelecto você tem, mas tem a ver com outro recurso. Porque o Deus que proveu o caminho não proveu apenas o caminho. Ele proveu uma liderança para o caminho. Isaías capítulo 30, verso 21 diz, quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, esse é o caminho, ande nele. Então Deus disse, haverá não só um caminho, mas haverá uma voz para guiá-los no caminho. E cada vez que alguém saía do trilho, põe o pé para o lado de fora e diz, o caminho é esse, volta para cá. Quando dizia para a direita, o caminho é esse, volta para lá. Então Deus prometeu não apenas um caminho, mas um guia para todo o caminho. A partir do momento que eles abraçam essa palavra dizendo que vivemos hoje é o cumprimento disso, automaticamente eles estão abraçando o conceito de que havia promessa de um guia para todo o caminho. É aquele que nos toma pela mão lá no início e quer caminhar conosco até o fim. Quem está entendendo, diga amém. Zacarias, o pai de João Batista, profetizou em Lucas 1, 78 e 79, graças à profunda misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir nossos pés pelo caminho da paz. Ele está anunciando a vinda do Messias, falando a respeito do seu próprio filho, que seria o mensageiro e o precursor. Ele diz que Deus não veio apenas trazer luz nas nossas trevas, mas guiar os nossos pés no caminho da paz. Então, há uma liderança. Nós sabemos que a palavra de Deus é fundamental, é o ponto de partida. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra luz para o caminho. Qual caminho? Exatamente esse do qual estamos falando. Mas o mesmo Espírito Santo que a inspirou, o mesmo Espírito Santo que a escreveu e que nunca vai falar em choque contra ela, ele também tem orientações personalizadas. Porque tem coisas que a Bíblia nos ordena de forma genérica. Por exemplo, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Isso não é algo que cada um de nós vai cumprir sozinho. Não é cada um de nós que vai falar com toda a criatura. Somos a igreja, o corpo junto. Jesus diz, façam discípulos das nações. Isso não significa que eu tenho que pegar toda a relação de nações reconhecidas lá na ONU e visitar todas fazendo discípulo em todo lugar. A pergunta é, dessas todas as nações, onde Deus me quer? Onde Deus te quer. E aí nós temos um plano personalizado que não vem na Escritura. E para isso eu e você precisamos da liderança do Espírito Santo. Quando o apóstolo Paulo sai para a viagem missionária, nós sabemos que o Espírito Santo diz, separai-me Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. E a igreja de Antioquia só os enviou, não porque tinha um versículo falando sobre Paulo e Barnabé, mas porque houve uma direção personalizada do Espírito Santo. Ele também não disse qual era o projeto, mas ele diz, envie eles para a obra que eu os tenho chamado. Quem estava sendo enviado sabia o que fazer. Mas quando Paulo sai, me parece que ele faz uma relação de cidades muito estratégicas. Mas a Bíblia fala em Atos 16, no momento, em outra viagem missionária, onde Paulo decide ir para a Ásia. A percepção de Paulo não estava errada. No futuro, a Ásia se tornaria o maior palco do ministério de Paulo. Mas naquele momento, a Bíblia diz que o Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse para a Ásia. Ele tenta contornar a Bitínia e a Bíblia diz que o Senhor os impede. E de repente eles simplesmente param em Trode e começam a buscar a direção de Deus. À noite, Paulo tem uma visão de um jovem da Macedônia, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que o Evangelho entra na Europa, alcança vocês, alcança a gente no Brasil, por causa da obediência de um homem, uma orientação particular, que no futuro viria a ter um ministério poderoso na Ásia, mas naquele momento o plano divino era outro. Nós não podemos ignorar que a liderança do Espírito Santo também envolve a execução do projeto pessoal, mas ela não se limita a isso. Ele quer nos guiar em todas as áreas da nossa vida. E nós precisamos entender a dinâmica de como ele trabalha. Nós falamos muito sobre lembrar o que Jesus falou, guiar a verdade, né, em reuniões anteriores. 1 de João 2,20 diz, vós tendes a unção do santo e todos têm de conhecimento. Depois, no verso 27, ele diz, e não tendes necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção do santo que está em vós é verdadeira, ela vos ensina todas as coisas.
Sabe, quando você olha os primeiros discípulos sendo formados na cidade dos gentios, eles não tinham igreja. Os apóstolos, depois de pregar, deixavam eles durante um tempo sem líderes, até que líderes pudessem ser levantados e serem estabelecidos. Mas como é que esse negócio não morria e não acabava? Porque desde o momento da conversão, eles eram conduzidos não só a uma experiência, mas a um relacionamento com o Espírito Santo que poderia liderá-los. Então, definido esse entendimento da voz do caminho, a segunda pergunta que eu quero fazer, e é o meu segundo tópico, é um questionamento agora: como Deus deseja guiar seus filhos? Além da própria orientação da palavra, estamos falando especificamente sobre a obra do Espírito Santo. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que isso tem muito mais a ver com uma instrução gentil do que com aquilo que, quando a gente fala dos animais, a gente chamaria de o controle de cabresto. Porque alguns crentes, eles não entendem a dinâmica da obra de Deus, principalmente quando falamos da forma do Espírito Santo lidar. No Salmo 32, nos versos 8 e 9, nós lemos Deus dizendo: eu instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Então Deus já estava prometendo: eu vou instruir, eu vou ensinar, vou mostrar o caminho, eu quero te aconselhar. Agora olha o que ele diz no verso 9: não sejam como o cavalo ou a mula, que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem você. Deus está dizendo: não haja desse jeito. E Ele está dizendo: eu também não vou agir desse jeito. Deus está dizendo: eu não vou botar rédeas em você. Eu quero te orientar, eu quero te ensinar. E nós precisamos entender que isso não só não é tão místico quanto alguns de nós acreditamos, e nem tão compulsório quanto alguns parecem acreditar que seja. Essa simplificação do processo prático, ela precisa ser entendida. Por quê? Deus vai esperar de mim e de você no processo sensibilidade para com Ele. No livro de Hebreus, nós temos 2 versículos citando uma porção do Antigo Testamento. O primeiro, Hebreus 3,15, diz: como se diz hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. O outro, em Hebreus 4,7, de novo determina certo dia hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Primeira pergunta que as pessoas fazem é: onde é que Deus fala? E a resposta ali, no coração. Aos 15 anos de idade, eu fui muito impactado porque eu recebi uma palavra profética. Eu nasci e cresci num lar cristão, mas o ambiente de igreja onde eu fui criado, eu brinco que eles quase davam a entender que o Espírito Santo tinha sido sepultado junto com o último dos apóstolos. Que tudo aquilo que você lê no livro de Atos acabou, era só para aquela época. E apesar de ter tido, de fato, uma experiência com Jesus, eu não fui orientado sobre absolutamente nada em relação à pessoa do Espírito Santo. Mas tão logo fui batizado no Espírito Santo e foi algo impactante, mudou minha vida. Eu costumo brincar que foi quando eu perdi o juízo e, graças a Deus, nunca mais voltei ao normal, né? Minha vida mudou e isso começou a me levar a ser atraído para conviver com gente que tinha experiência com o Espírito Santo. Eu me lembro de uma igreja que eu fui visitar, ninguém me conhecia lá, era a primeira vez que botei o pé, e no meio do culto um pastor me procura e ele me dá a seguinte frase: ele disse: tem uma palavra de Deus para lhe entregar. No ambiente onde eu vinha, eu imaginei que ele ia me ler um versículo. Falei: vai em frente. E o camarada sapecou-lhe uma palavra profética daquelas. Quando eu digo daquelas, é estilo 1 Coríntios 14, 25, quando são revelados os segredos do coração. Ele falou de detalhes da minha vida que nem os conhecidos sabiam o que dizer ele um estranho. Ele falou de uma dinâmica daquilo que meu próprio pai, que era pastor, estava enfrentando no ministério, em detalhes, mas não era apenas a capacidade de dar detalhes. A forma como Deus usou aquilo, como mexeu comigo, eu não tenho tempo e nem palavras para descrever. Mas essa palavra profética mudou minha percepção de Deus. Porque até aquele dia, eu imaginava Deus lidando com a gente por atacado, no genérico. A partir daquele dia, eu entendi um Deus que tem olhos para cada um de nós. E nós precisamos entender isso, é importantíssimo na caminhada cristã. Deus sabe coisas sobre sua vida que você não sabe. Ele sabe, por exemplo, quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. O que ele vai fazer com essa informação, não sei. E eu imagino que na cabeça de alguns de nós seja mais fácil de contar do que na de outros. Mas nós precisamos entender um Deus que tem a capacidade de olhar para cada um de nós enquanto indivíduos e dizendo: apesar de relacionar com todos, eu tenho um relacionamento com você. E Ele tem planos e propósitos singulares. Aquele dia, aquele camarada começou a falar do chamado de Deus, das coisas que ardiam no meu coração, que de muitas formas e maneiras Deus já vinha me chamando a atenção, e aquilo me deixou realmente enlouquecido. Turbinou a minha relação com Deus quando eu descobri o aspecto pessoal. Um tempo depois, avaliando aquilo, eu falei: Deus, se todo crente entendesse o que eu entendi, o relacionamento pessoal, a vida dele também ia mudar.
Aí eu pensei, por que a maioria não entende? Falei, bom, eu só entendi quando tive uma palavra profética. Então deduzi, no auge da sabedoria dos meus 15 anos de idade, que o que faltava para a igreja de Jesus na terra era profecia. Mal sabia eu, naquela época, que algumas tribos dos nossos arraiais, profecia estava sobrando, estava uma bagunça, estava tudo errado. Mas, imaginando que esse fosse o problema, eu falei, Deus, eu quero te ajudar a resolver o problema. Por que é que não tem mais profecia? Eu falei, não deve ser má vontade da sua parte, o senhor é o maior interessado. Eu falei, então deve ser o problema aqui embaixo com os receptores. Eu falei, se está faltando profeta, eu quero me candidatar, eu me ofereço. Então, as pessoas falam, pastor, como foi o seu chamado para o ministério? Eu falo, até hoje estou tentando descobrir se ele me chamou ou eu que me ofereci. Eu me ofereci. Só que eu não sabia nada de profecia, então eu pensei, como é que eu vou ajudar Deus sem saber? Então foi procurar aquele pastor, que eu vi uma dinâmica, muitas vezes depois daquilo, dele sendo usado por Deus nos dons, profecia, línguas com interpretação, palavra de conhecimento, eram revelações precisas, e eu fui atrás dele. Eu falei, amigo, será que você pode me ensinar o caminho das pedras? Né? Na época, a linguagem nossa lá no Brasil, você pode me ensinar as manhas? Como é que funciona esse negócio? Eu falei, eu também quero profetizar, mas não sei. E ele começou a rir da maneira como eu abordava o assunto, e hoje até eu tenho vontade de rir. Eu perguntei para ele, como é a voz de Deus? É voz de homem, é voz de mulher? Porque quando as pessoas diziam, Deus falou comigo, eu imaginava elas andando por aí ouvindo vozes. Eu não sei o que é que você pensa, mas era o que eu pensava. E quando eu comecei a perguntar, ele me interrompeu e falou, para, Luciano, o seu problema é o da maioria dos crentes, mistifica demais. Ele falou, não ouço Deus com o meu ouvido. Eu falei, mas você não ouve com o ouvido, você ouve com o quê? Eu falei, não, Deus fala comigo do lado de dentro. Eu falei, então você tem um ouvido do lado de dentro? Ele falou, não. E ele tentando explicar, ele falou, pensa em algo mais simples, menos místico. Eu falei, tipo o quê? Ele falou, imagina uma impressão dentro de você. E eu falei, na época, impressão para mim é coisa de gráfica, não estou pegando. Ele falou, pensa algo parecido com um pensamento ou um sentimento. Quando ele falou isso, me ofendeu. Porque era como se alguém estivesse chutando os castelinhos de areia que eu tinha construído na minha fantasia. Eu falei, pera, se é tão parecido com um pensamento ou sentimento, o que garante que não é você pensando ou sentindo? Ele olhou para mim e falou, a palavra que eu te der era eu pensando ou sentindo. Não, eu falei, aquela foi muito boa, não tinha como ser você pensando ou sentindo aquelas coisas que você não sabia. Ele falou, Luciano, estou falando do processo. E guarde essa frase, ela me ajudou muito. O resultado da operação dos dons pode ser espetacular, mas a operação é simples, o processo é simples. E a gente tem que fazer essa distinção. Ele falou, Luciano, o impacto que você teve foi diferente do meu, que foi usado por Deus para falar com você. Ele falou, eu não descrevi todos os detalhes que você viu. Você estava vivendo tudo. À medida que eu descrevia, você viu isso com a riqueza que eu que profetizei não vi. Ele falou, para quem profetiza é subjetivo. Para quem ouve, pode ser objetivo. Para quem fala, é abstrato. Para quem recebe, é concreto. Ele falou, mas a dinâmica não é como você está imaginando. Ele disse, ela é um pouco mais simples. Ele falou, se você não entender isso, você não vai conseguir cooperar com Deus. Então, ele falou para mim, simplifica, diminua, desmistifica. Ele falou, algo que você vai perceber, ele falou, só de estar manifestando desejo de profetizar, ele falou, eu já creio que não é só a sua escolha. A Bíblia diz, Deus opera em nós o querer e o realizar. Ele falou, eu acho que Deus está te provocando, então deixa eu te dar um treinamento básico. Ele falou, a primeira coisa que vai acontecer, foi em momentos como das nossas reuniões, que a gente tem um tempo de oração e adoração, e as pessoas ficam mais suscetíveis ao Espírito Santo. Ele falou, você vai olhar para alguém e algo vai chamar a sua atenção, mas você não sabe explicar o que é. Ele falou, pensa numa coisa vaga, abstrata. Falei, tipo o quê? E com o tempo eu aumentei a frase dele, então não dá mais dizer que foi só ele, porque eu fui aumentando. Mas é uma sensação subjetiva que eu defino ela mais ou menos assim, parece que talvez, pode ser, quem saiba, que Deus até esteja querendo falar alguma coisa que eu não sei bem direito o que é. Eu falei, vago assim, ele falou, vago assim. Agora, para quem conheceu o que eram os pentecostais, pelo menos do Brasil, mas vi em muito lugar desse mundo, eles tinham uma frase que resumia isso. A frase era, tem mistério. O que era tem mistério? Os caras diziam, estamos percebendo que ele quer fazer algo, ainda não sabemos, então está escondido. Mas assim, era o que ligava as antenas, era o que deixava o povo antenado. E ele começou a me explicar, quando você sentir que tem mistério, comece a orar e você vai perceber uma orientação simples. Mas aquilo era muito, sobrecarregava o buffer. Eu dizia, não estou conseguindo te acompanhar. Ele falou, para, deixa eu te ajudar de outra forma. Ele olha para mim e diz, você tem certeza da sua salvação? Eu falei, isso eu tenho. E foi bem dramático. Ele falou, você saísse da igreja agora e um caminhão te atropelasse, fizesse picadinho de você. Você tem certeza que é para o céu? Eu falei, na hora. Ele falou, como é que você sabe?
Jesus já te apareceu pessoalmente para dizer, eu mesmo te garanti com o meu sangue, tu está dentro, meu filho. Falei, não, nunca vi Jesus e ele não falou que eu estava dentro. Ele falou, mas pelo menos um anjo de Deus te apareceu, com uma cópia autenticada do livro da vida, mostrando o número de protocolo tal, apresenta na entrada. Falei, não, também não rolou isso. Ele falou, mas pelo menos você viu o céu para onde vai? Falei, também nunca vi o céu. Ele falou, não viu Jesus, nem anjo, nem céu. Falei, não. Ele falou, não viu nada? Nunca. Ele falou, e tem certeza que está salvo? Falei, tenho. Ele falou, mas pelo menos ouviu uma voz de trombeta anunciando o seu nome? Falei, também não. Ele falou, você nunca viu nem ouviu nada? Falei, não. Ele falou, como é que você sabe que você é salvo? Eu falei, eu sei, porque sei. Se fosse hoje, eu aumentaria e diria, como é que eu sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia. Eu só não sabia como é que eu sabia. Mas que eu sabia, eu sabia. Era muita sabeção ou sabimento. Ele falou para mim, eu vou te explicar qual é a fonte da sua sapiência, só para mostrar que eu aprendi a palavra certa, tá? Não tem sabeção nem sabimento. A gente é famoso pelo nosso neologismo. É o jeito mais bonito de dizer que o brasileiro inventa a palavra que não tem na língua portuguesa. Neologismo, pega essa. Aí ele falou, eu vou te mostrar qual é a fonte da sua sapiência. Ele mostrou para mim em Romanos capítulo 8, verso 16, que diz, o Espírito testifica ou testemunha com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Ele falou, a razão pela qual você sabe que é salvo é porque há um testemunho interior. Não é necessariamente uma visão espetacular ou uma voz audível. Esse testemunho interior vem do Espírito Santo e ele gera em você uma convicção. Eu falei, por isso que eu sei que sei que eu sei. Ele falou, exatamente. Eu falei, uau, agora pelo menos eu sei como é que eu sei que eu sou salvo. Mas ele falou, Luciano, se num assunto tão importante como esse, segurança do crente, certeza de salvação, Deus decidiu falar não por meio de uma voz audível, nem por uma visão espetacular. Por que você acha que ele não pode usar a mesma forma para se comunicar conosco? Com o tempo eu iria descobrir que Provérbios 20, 27 diz, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Onde é que Deus fala? Quando você olha para o modelo e a tipologia do tabernáculo, você tem o átrio exterior, que era a parte descoberta, o quintal da casa, e você tem a tenda da revelação. Mas a tenda da revelação era subdividida em dois ambientes por um véu. O escritor de Hebreus vai dizer que essas coisas são alegóricas. Aonde Deus falava naquele lugar, na tenda da revelação, é do lado de lá do véu. Quando você olha para a composição do ser humano, que hoje é o templo do Espírito, nós também somos tripartidos. Nós temos o homem exterior, que a Bíblia chama, e o homem interior. Ah, pastor, mas aí é bipartido, é a dicotomia. Não. A parte coberta do homem interior se subdivide em duas. É por isso que Hebreus 4 diz que a palavra penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Todo dia alguém falou, não, mas alma e espírito é a mesma coisa, divide o que está junto. Falei, junto e medula não é a mesma coisa, só está junto e são coisas diferentes. Então, se você olha onde Deus falava, lá no Santo dos Santos, o que corresponde ao Espírito. Ao longo de toda a Bíblia você vai perceber isso. Se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Onde é que básica e primariamente Deus quer falar comigo, com você? No íntimo. E nós precisamos entender, o que eu quero destacar aqui em terceiro lugar, é que essa forma gentil e não de cabresto de Deus nos guiar, ela se dá principalmente pelo testemunho interior. O testemunho do Espírito Santo. E naquele dia aquele pastor começou a me orientar. Ele dizia, ouça o seu coração. E diz, Luciano, no começo do exercício a gente fica, será que isso é de mim mesmo? Será que isso é de Deus? Será que é? Será que não é? E ele falou assim, só existe uma forma de você descobrir. Laboratório prático. Então, se você acredita que Deus está falando algo, mas não tem certeza, não vai dizer para os outros que Deus falou. Ele falou, mas vai fazer perguntas para ver se aquilo que você tem bate. Porque é a única forma de você descobrir. E sabe, eu falei isso em alguma outra reunião, que eu não lembro mais qual, mas eu quero dizer aqui, nós precisamos entender que com a obra do Espírito Santo é necessária interação. A voz de Deus chama Samuel por 3 vezes, ele levanta achando que ele, o Senhor me chamou, não chamei, garoto, vai deitar e me deixa dormir. Daqui a pouco o Senhor me chamou, não chamei, vai. Na terceira ele diz, ó, não chamei, não vou chamar. Se você ouvir a voz chamando você de novo, porque o discernimento já velho, gasto e enferrujado, ele lembra que uma época Deus falava naquela casa. Ele diz para o menino, responda lá onde você estiver, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Então, na quarta voz, quando ele ouve Samuel, ele diz, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus falou. Eu penso que orientação foi essa? Que conselho foi esse? Que o Deus que chamava e não falava antes, fez Deus falar. Você acha que o que ele mandou Samuel responder era informativo? Claro que não, Deus sabe que Samuel está ouvindo. Então, Deus não precisa ser informado disso.
o que ele mandou Samuel fazer era algo interativo. Imagine uma espécie de jogo de dama ou xadrez. Só falar xadrez porque a dama pode ser algo local. Deus faz um movimento. Você tem que fazer o próximo. Enquanto você não fizer o próximo, ele não fará o outro movimento dele. Essa dinâmica de interação. Então ele diz, quando sentir que tem mistério, que Deus está chamando Samuel, Samuel, diga, fala que teu servo ouve. Ele diz, a hora que você botar o pé do lado de dentro, ele vai desandar a falar do outro lado. E a primeira a gente nunca esquece. Eu lembro de um rapaz que chegou numa das nossas reuniões, e a gente tinha um período de adoração e outro de oração, não me lembro se a ordem era essa, antes de sairmos às ruas evangelizar. E ele chegou atrasado, na metade já desses 2 períodos, sentou perto da porta. E de repente, enquanto nós estamos ali buscando a Deus, eu olho para ele e começa a vir aquela sensação, parece que talvez, quem saiba, pode até ser que Deus esteja querendo falar alguma coisa que eu não sei o que é. Mas naquele momento eu comecei a dizer, fala que o teu servo ouve. Eu quero entender. E eu ficava orando, olhando para ele. De repente vem algo no meu coração. Ele brigou com o pai essa semana. Gente, hoje nós temos muito ensino sobre família. Naquela época na igreja nem se falava disso. O jovem brigar com o pai não era nem revelação, era certeza que tinha acontecido. Aí eu falei, não, isso aqui é muito genérico. Comecei a orar, falei, Deus, se é o Senhor, eu quero detalhes. Enquanto estou orando, começa a vir uma impressão no meu íntimo. Diferente dos outros, ele não costuma brigar com os pais. E não foi apenas uma briga qualquer. Eles trocaram ofensas como nunca antes na vida. Eu falei, agora eu tenho algo seguro. E eu estou orando mais, tá? O Senhor não faz fofoca. Qual o propósito disso? Não, os dons têm que ter um proveito. A Bíblia diz, tem que ter utilidade. E eu estou orando. Aquilo não foi rápido, mas de repente vem algo dentro de mim. Ele está debaixo de culpa e condenação pelo que aconteceu. E ele acha que não pode sair às ruas com vocês evangelizar. E eu quero que você vá encorajá-lo a sair com vocês hoje. Aí eu levanto. Vou na direção dele, chego e faço uma pergunta. E aí, tudo bem? Ele, tudo. Um sorriso amarelo que não convencia. Pensei, tudo bem, nada. Falei, não quero ser invasivo, mas posso te fazer uma pergunta? Ele falou, pode. Falei, por acaso você brigou com seu pai essa semana? A cara de surpresa dele já mostrou que eu estava no caminho. Tem coisa que ajuda o profeta. Uma delas é quando você vai exortar o marido e a mulher do lado diz, fala Deus. Tem coisa que ajuda o profeta. Eu falei, por acaso você brigou com seu pai essa semana? Ele já mudou a cara e falou, sim. Eu falei, mas você não costuma brigar com ele? Não. Mas essa foi a briga da vida. E ele com a cara de triste falou, foi. Vocês trocaram ofensa como nunca antes? E ele já está me olhando surpreso, sim. E por causa disso, seu coração está assim, achando que não pode sair. Ele me olha e diz, como é que você sabe isso tudo? Eu, Deus me disse! Não cheguei falando antes. Esse pastor me orientou, falou, Luciano, pensa no profético, com a orientação que eu dei para você. Aquele que tinha muito jovem solteiro. E o jovem depois converte, ele quer resolver o próximo passo, que é o casamento. E aí, a turma tinha, assim, conceitos para tomar decisão muito equivocados. De repente, olha para a moça olha para o rapaz, achou bonitinho, diz, é ali. Deixa eu dizer uma coisa, com o tempo, a beleza de alguns vai embora. E outros são desprovidos, conseguem, a gente não entende essa dinâmica. Então, esse não deveria ser o seu ponto de partida, pelo menos não o principal. Casamento deveria ser união não só de pessoas, mas de propósitos. Então, ele chamou a gente, falou, gente, vocês ficam um se declarando para o outro, afasta, cria problema, está causando um tumulto aqui, vai atrapalhar a vida de vocês. E um dia ele deu um sermão na gente, falou, fala o seguinte, se aproxima devagar, vá conhecendo. Porque de repente você está empolgado, achando bonitinho, isso, aquilo, mas quando você vai aproximando aos poucos do relacionamento, vê o que não era, do jeito que foi chegando, vai tirando o time de campo, vai saindo, e não cria problema entre vocês. Aí ele falou, você lembra disso? Falei, lembro. Ele falou, com a profecia é a mesma coisa, não chega se declarando. Por acaso você brigou com seu pai essa semana? Aham. Costuma brigar? Não. Essa briga foi, ele diz, agora, se no meio do caminho não deu, se eu faço todas as perguntas, ele nega. E diz, por que você está perguntando? Por nada, curiosidade. Gente, parece ridículo, mas pensa no conselho útil. Ele começou a dizer, siga o seu coração. Eu lembro a primeira vez onde Deus falou comigo sozinho, não envolvia ninguém, a operação dos dons. Eu estava passando por uma praça, tinha um mendigo deitado debaixo de um banco no chão. Era uma noite fria, eu estava com uma blusa de lã. Mas eu cresci numa estrutura familiar muito simples, que é o jeito bonito que a gente tem de dizer pobre. Durante anos tivemos uma crise
desemprego, recessão econômica da parte do meu pai. A gente, durante um tempão, naquela fase da adolescência, começa a ter um pouquinho de vaidade, a gente só vivia de roupa ganha, porque não tinha condição de comprar. Agora, aos 15 anos de idade, trabalhando como office boy, juntando dinheiro, porque a maior parte tirava a parte de Deus, a maior parte do salário era para ajudar em casa, mas daquele pouquinho eu fui juntando. E um dia eu estou numa loja de departamentos e ouço o anúncio lá no alto-falante. Promoção no setor de inverno. Cheguei lá, estava uma liquidação, porque o inverno estava acabando. Comprei essa blusa de lã. Falei, essa dá para dar uma entrada. A gente no Brasil sempre teve esse parcelamento para aquisição. Dei uma entrada, parcelei o resto. E estou lá. Tinha noite, nem estava frio, eu suando. Estava lá com muito orgulho, usando minha blusa nova, porque era fruto do meu trabalho. Esse dia eu estou passando com a blusa de lã. E quando eu estou passando e olho para ele, vem algo dentro de mim do nada. Aquece esse homem. Eu parei. Como é que é? Falei, Deus, é você. A voz não falava mais nada. Aí eu fico olhando para ele e falei, considerando que o senhor não deve estar querendo que eu passe a noite abraçado com ele, o senhor está pedindo minha blusa? Porque ele estava lá deitado no chão sem blusa. Aí a cabeça já começa a argumentar contra. Eu falei, Deus, nesse momento o senhor olha do céu para nós dois, só um está com frio. Eu não estou, ele está. Mas se eu der minha blusa para ele, comigo dura uns 3 anos. Com ele vai durar uns 3 dias. Ele dorme no chão, não lava. Isso aqui acaba no instante. E daqui a pouco o senhor tem 2 passando frio. Não é inteligente. Então, quando a sua mente está contrária, é mais fácil você perceber que o coração não é bem somente tentando trollar você, como a gente diz lá. Eu parei e falei, mas o fato de justamente eu não querer, não deveria me fazer dar atenção. E eu lembrar do pastor dizendo, preste atenção no seu coração. Eu falei, só tem um jeito de descobrir. E a lição pode me custar uma blusa, mas eu estou disposto a vivê-la. Eu fui lá, acordei ele, bêbado que só. Ele olha para mim, mal está entendendo o que está acontecendo. Eu falei, Deus mandou aqui para te aquecer. Tirei minha blusa, dei para ele. Ele vestiu, voltou a dormir, nem obrigado, o miserável falou. Miserável é que é literal. Eu fiquei com a raiva. E nem agradece. Me deu um arrependimento, vontade de pedir de volta. Deu nojo de pedir de volta. E eu não sabia o que fazer. E eu fiquei imaginando que seria uma coisa assim, que eu vi o coral de anjos, senti o perfume do céu. E não teve nada. Falei, só isso? Primeira coisa que eu pensei, perdi minha blusa. Só quando eu saio para dar os primeiros passos, o Espírito Santo falou comigo. Se você aprender a seguir os meus impulsos no seu coração, eu vou te levar a viver uma vida extraordinária que você não tem noção. Pensa no conselho. Pensa na orientação válida, porque dia após dia eu e você precisamos entender a dinâmica da liderança do Espírito Santo. Quando eu falo de testemunho interior do Espírito Santo, que a maioria dos crentes diz, não acontece comigo. Eu digo, não, todo culto você tem um treino. Qual é o treino, pastor? Aconteceu agora há pouco, chegou a hora da oferta. 2 vozes falam dentro de você. Uma diz, dá nada não. Ou dessa nada menorzinha aí, a outra diz, dá sim. E a menos que você seja um esquizofrênico no mais alto grau de dupla personalidade, com quem que você está discutindo? É interessante que os crentes discutem e não sabem explicar com quem, mas depois diz que Deus não fala. Aí um que eu estava dando esse exemplo, não, Deus não fala comigo. Falei, você não passa isso na oferta? Falou sim. Falei, vamos por eliminatória. Se o seu problema, e não quero parecer que estou fazendo pouco caso de que tem o problema. A esquizofrenia merece compaixão, se estiver num nível desse tratamento sério, tá? Mas eu olhei para ele e falei, considerando que uma voz não é você, vamos imaginar qual seja a sua, seu avarento. Ele já entendeu que eu estava eliminando. A danada não era ele. Danada não é um lugar do Brasil que eles primeiro afirmam para depois negar. Em vez de dizer não dê, é dê não. É uma coisa confusa para a gente. E eu estou brincando com isso. Aí eu falei, quem é a outra voz que está falando para você dar? Ou sugestão, pensamento, o sentimento, chame como você quiser. Aí ele querendo se conversar, falou, será que é o diabo? Eu falei, só se ele converteu. Para querer que você invista no reino de Deus. Sabe, a gente complica o que não precisa. Imagina um crente que ele chega numa roda de conversa no trabalho ou na escola, e o povo está contando piada. Piada aqui é piada ou anedota? Os dois. E de repente, ele está lá, ouve, conta também, todo mundo está rindo, mas de repente a conversa migra para piada suja. Aqui chama suja, de cunho imoral. Qual o problema da piada suja? É a sujeira, não é falta de graça. Algumas delas chegam a ser mais engraçadas do que aqui não é suja. E aí ele empolgado, abre o baú da velha vida, do velho homem, conta umas histórias, e todo mundo está rindo e tal, mas daqui a pouco ele sai de lá, ele não ouviu uma voz. Mas algo dentro dele está sugerindo fortemente, esse não é o seu lugar.
Você não tinha que estar comendo esse lixo todo. Você não deveria ter agido dessa forma. Quem é que está fazendo isso? É o Espírito Santo. Mas esse é o crente carnal. Vamos falar de um que ele reúne na outra roda aqui na igreja. Só que o problema é que ele reúne com aqueles irmãos que tem a língua bifurcada, que o veneno corre no canto da boca. E eles se juntaram para usar a língua como um chicote, um azorrague, e estão açoitando um crente que não está lá para se defender. E ele também bate, é isso mesmo. Quando sai, algo dentro dele começa a dizer, você não deveria estar falando assim do seu irmão, que não está ali para se defender. Quem é que está fazendo isso, gente? Não é só sua consciência, é o Espírito Santo. Mas vamos falar do crente, que não é nem dessa roda dos ímpios, dos carnecedores, nem daquela dos canais. Ele é o crente que ora. Ele está lá no quarto buscando a Deus, adorando. E chega aquele momento quebrantado que ele diz, Jesus, eu estou facinho. Pode pedir qualquer coisa. Aí algo dentro dele diz, então perdoa fulano. Aí ele fala, fulano não. Aí depois o cara diz, Deus não fala comigo. Eu digo, com quem que você está discutindo? Fulano não. Mas aquilo começa, é uma queda de braço, e ele sente que ele vai começar a perder o controle. Lembra de quantos bons momentos vocês já viveram? O que vocês estiveram juntos. E de repente dá até aquela saudade, aquela lembrança, não, mas o que ele fez é imperdoável. E aquilo começa a perdoar. E chega uma hora você diz, posso até perdoar, agora você já está aberto. Mas vai ter que vir mendigando, rastejando. Aí você começa a botar a condição, mas quanto mais você ora, aquilo vai mexendo dentro de você, e a hora que você vê, você diz, tá bom, em nome de Jesus eu perdoo, e algo vem, lava a sua alma. Quem que está fazendo isso? O Espírito Santo. O problema é que o testemunho interior, que é uma orientação bíblica tão simples, nós complicamos, gente. Um dia eu estava ensinando sobre isso numa escola de ministério, e entre o intervalo de uma aula e outra, um irmão me procurou e falou assim, pastor, que Deus fala inquestionável na doutrina bíblica, Jesus disse, minhas ovelhas ouvem minha voz. Estou de acordo com o senhor. Eu falei, mas tem uma teoria. Eu falei, qual a teoria? Eu gosto de colher as pérolas de sabedoria no meio do povo. Ele falou, no reino natural não tem gente surda que não ouve? Eu falei, sim. Ele falou, eu acho que espiritualmente eu sou surdo. Eu segurei o riso, falei, como é que é? Ele falou, não é que Deus não fala, porque não dá para negar isso. Mas eu não ouço, então eu devo ser surdo. Enquanto ele fala isso, eu estou tentando ficar sério, tentando não rir, porque eu achei aquilo muito diferente, nunca tinha visto nada igual. O Espírito Santo falou comigo. Não por meio de uma visão espetacular, nem de uma voz audível. Mas ele me disse, pergunta para ele, há quantas noites ele já vem acordando às 3 da manhã em ponto? Aquilo foi tão nítido. Eu falei, desculpe te interromper, eu vou fazer uma pergunta. Há quantas noites você vem acordando às 3 da manhã em ponto? Ele arregala os olhos, como é que o senhor sabe disso? Eu falei, há quanto tempo? Ele falou, não sei dizer, pastor, são várias noites. Eu falei, descreve o que acontece. Ele falou, pastor, eu tenho um sono pesado, eu não acordo para nada, eu posso beber 20 litros d'água antes de dormir, não acordo para ir no banheiro, não tem barulho que me acorde, mas já faz muitas noites, mais de uma semana. Eu acordo no meio do nada, e não é só acordo, eu estou consciente. Eu não sou aquele zumbi sonolento, né? Estou consciente. Eu falei, o que mais? Ele falou, eu olho para o relógio, e não é 2h59, não é 3h01, é 3 em ponto. Falei, ok. O que acontece? Nada. Falei, ok. O que é que você sente? Ah, pastor, eu sinto uma vontade de orar. Falei, ok. O que você faz? Ah, pastor, isso não é hora de orar. Eu viro para o lado e durmo. Tá! Eu falei, tu não tem nem cara que gosta de orar, porque senão entenderia o que é um convite desse. Eu falei, seu problema não é surdez espiritual, é estupidez espiritual. Não acorda nunca, começou a acordar de uma hora para outra, 3 em ponto, não é 2h59, não é 3h01. Todas essas noites você acha que é coincidência? Falei, com a vontade de fazer o que você não costuma fazer, que é orar, e você não parou para entender que o Espírito de Deus está te convidando, chamando. Aí ele olha para mim e diz, sabe que o senhor falando assim... Um dos desafios de ser pastor é nunca pegar ninguém pelo pescoço, porque tem hora que dá vontade. Aí o cara depois fala, eu sou surdo, Deus não fala comigo. Não. Ele não entende, um processo deveria ser mais simples. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ah, pastor, mas é que eu vi o senhor contar aquela experiência extraordinária. Ok, antes de chegar aqui, você vai começar um exercício, subindo cada degrau da escada, aprendendo, se familiarizando, e eu e você precisamos entender esse processo. O apóstolo Paulo teve uma experiência, foi registrada por Lucas em Atos 27, de 9 a 11. Lucas diz, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo, senhores, vejo que, guarda essa frase, vejo que, a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida.
Esse vejo que, apesar dele usar o verbo ver, ele não está descrevendo uma visão, como ele vai fazer posteriormente. Esse vejo é eu antevejo, eu percebo, eu concluo, ou do jeito que o crente gosta de dizer, estou sentindo que vai dar ruim. A Bíblia diz, porém o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Lá na frente, quando eles estão na iminência do naufrágio, Paulo levanta e diz, um anjo de Deus esteve comigo, vai anunciar o livramento. Isso. A carga já se perdeu, o navio está para perder, nossas vidas vão ter intervenção. Mas antes disso, ele faz o papel da esposa no casamento. Qual o papel da esposa no casamento? Quando dá o conselho, os casados aqui sabem, o marido não ouve, é uma grande chance e probabilidade da história terminar com ela te dizendo, eu falei, eu te disse. Paulo levanta e diz, senhores, vocês deveriam ter me ouvido e não partir de Creta para evitar esse dano e prejuízo. Tem muito prejuízo desnecessário na vida de crente que não ouve a Deus. E depois ainda fica dizendo, Deus deve ter um propósito. Ele consegue reciclar situações, e essa foi uma dessas. Ele ainda, além de salvar a turma, produz um avivamento em Malta. Mas não era o plano de Deus, e houve advertências. Agora, como Paulo percebeu isso? Eu antevejo, testemunho interior. Nem sempre a orientação vai vir de forma espetacular. E sabe, quanto mais você vai prestando atenção nisso, mais familiarizado você vai ficando com a liderança do Espírito Santo. Uma vez eu estava fazendo a viagem de Curitiba, onde eu moro, para São Paulo, que é no outro estado, são cerca de 400 quilômetros, perto de 5 horas de viagem. Eu saí já no final da tarde. É o tipo de viagem que era melhor você sair cedo. Em vez de descansado, já saí cansado. Estava com toda a família no carro. Falei, Kelly, minha esposa chama Kelly, falei, amor, eu estou com dificuldade de prestar atenção na estrada como deveria ser prudente. Nós estávamos numa serra, hoje essa estrada está toda duplicada, na época não. Falei, eu vou ficar atrás de um caminhão. Esses caminhoneiros conhecem bem cada curva, velocidade, sabem onde tem radar, não é qualquer situação. Vou manter a distância de segurança. E durante um bom tempo nós vamos aqui na velocidade dele, porque eu não quero ter que me preocupar com nada. Eu estou meio distraído e eu acho que é mais prudente. Ela, ok. Então estou lá atrás daquele caminhão já faz um tempão. Vira para um lado, vira para o outro. E eu acompanhando ele naquela distância. De repente eu estou dirigindo e do nada vem uma coisa dentro de mim. Sai de trás do caminhão. Essa hora que você para e pensa, hã? Tipo assim, de onde veio isso? Uma voz audível, mas era algo claro lá dentro. Enquanto estou pensando, o que é isso, de onde vem isso? Vem de novo, dessa vez com mais força e intensidade. Saia de trás desse caminhão agora. O que eu tenho a perder saindo? Porque alguns falam assim, mas eu não sei se é de Deus. Tá, se não for, como é que você vai descobrir ou não descobrir? Eu prefiro sempre obedecer o testemunho interior. Eu freiei o carro, comecei a distanciar ainda mais do caminhão. Olhei os retrovisores, não vinha ninguém atrás de mim. Enquanto eu ainda estou freando, eu já dou seta e vou mudando de pista. Quando eu mudei de pista, foi o tempo exato. O caminhão freia bruscamente, começa a arrastar as rodas. O problema não é só que eu teria batido na traseira dele. Antes de eu ultrapassá-lo, porque ele freou muito, e mesmo eu freando, eu acabei ultrapassando, eu percebi porque ele freou daquele jeito. Eu vi o corpo de um homem saindo debaixo do caminhão. Era um ciclista que tinha acabado de ser atropelado. O eixo rodado do caminhão era alto, não tocou no corpo, mas se eu tivesse atrás, eu que teria atropelado. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você dá o testemunho no final, todo mundo diz assim, uau! Mas o resultado pode ser espetacular, o processo é simples. E nós precisamos entender que nessa dinâmica de interação, há uma direção interior do Espírito. Sabe, ao longo das Escrituras nós percebemos isso, e a ideia não é trazer nenhum ensino aqui profundo, mas a gente tem que simplificar. Colossenses 3,15, seja a paz de Deus o árbitro, o juiz nos vossos corações. Às vezes eu dizia para o meu pai, como é que o senhor sabe que Deus está te dirigindo? Ele dizia, por ter ou não ter paz. Eu ficava, hã? Mas a paz é um juiz. Aquele que está em oração, comunhão com Deus, sensibilidade ao Espírito Santo, muitas vezes na hora de tomar uma decisão. Meu pai dizia que é como aqui chama semáforo, sinal, sinaleiro, farol. É como no semáforo. Meu pai dizia, eu sinto uma espécie de luz vermelha, não há voz, mas algo está dizendo para. Ele diz, eu nunca desrespeito isso. Ele diz, há momentos onde eu estou diante de algo desafiante, mas eu sinto uma espécie de luz verde. Sabe, um dia eu entrei no escritório de casa, pegar um documento, não é aquele tipo de escritório que a gente trabalha. Na hora que eu entrei, me veio impulso, liga para fulano, é um pastor amigo meu. Mas nós, os homens, somos excessivamente práticos. E estou falando mais mal do que bem agora. A gente não liga para conversar se não tem um motivo. Eu penso, ligar para quê? Não tenho nada para falar com ele?
E estamos falando de um amigo. E aquilo vem, liga para o fulano. Eu pensei, se eu não quero ligar, e meu coração está insistindo, Deus pode estar nisso. Só dei um jeito de descobrir. Peguei o telefone, não senti nenhum arrepio, não tive uma visão. É Deus. E liguei. Quando eu ligo e ele atende, ele do outro lado diz, rapaz, que surpreso você me ligando. Eu digo, pois eu estou tão surpreso quanto tu. Que eu não sabia nem porque eu estava ligando, o que eu ia falar. Mas na hora que eu falei isso, o Espírito Santo falou comigo. E disse, pergunta para ele, se ele acabou de fazer uma oração antes de você ligar, pedindo uma provisão de R$3.000. Era muito nítido aquilo. Eu falei, por acaso, antes de eu ligar, você fez uma oração a Deus pedindo uma provisão específica de R$3.000? Estou falando de muito tempo atrás. Isso para nós valia muito mais do que hoje. E primeiro a linha fica muda do outro lado, depois uma voz embargada, emocionada, diz, eu tinha acabado de orar quando o telefone tocou. Pensei, Deus está me usando para confirmar que eu viu. Aí aquele testemunho interior diz, pega o número da conta e transfere. Eu pensei, o que é que eu tenho a ver com isso? Pediu para tu, não para mim. Mas já aprendi a obedecer essa voz. Falei, me passa o número de conta que eu vou transferir. Ele do outro lado disse, o que é que você tem a ver com isso? Falei, estava pensando a mesma coisa. Ele falou, não pedi para você. Falei, pois é, mas eu tinha como saber o que você pediu, quanto você pediu, a hora que você pediu e te ligar. Ele falou, não. E quem me disse isso mandou eu te pedir o número da conta. Você vai resistir a Deus? Ele falou, anota aí. Um dia eu estava contando esse exemplo, o irmão gritou, liga para mim. Aí eu falei, vai orar primeiro. Deus quer fazer mais na minha e na sua vida. E nós precisamos entender a dinâmica da orientação do Espírito Santo. Quanto custa mais 5 minutos, mãe? Tem sua permissão ou não? Sim, eu estou pedindo de verdade, não é para te constranger. Talvez um pouco. Eu já ia terminar aqui, mas estou sentindo um certo incômodo. Em setembro do ano 2000, eu tive uma das experiências mais espetaculares com a orientação do Espírito Santo. Acordei uma manhã, precisava fazer uma viagem, mas precisava dos documentos para viajar, e quando vou procurar a carteira, eu não acho em lugar nenhum. Revirei minha casa, morava num sobrado de alto a baixo, nada. O que eu fui fazer? Procurar ajuda profissional. Acordei minha esposa, eu não sei aqui em Portugal, mas lá no Brasil a gente diz, onde é que está a tesoura? Diz, segunda gaveta da escrivania. Você abre, não está. Não, amor, não está. Ela volta, abre, aparece. É uma coisa... Então falei, aqui também é assim, as mulheres têm esses superpoderes. Acordei minha esposa, que eu tinha levantado cedo. Falei, amor, desculpa, eu não queria te acordar tão cedo antes da hora. Mas estou precisando de ajuda, eu não acho minha carteira. E você é profissional, me ajuda. Ela revirou a casa, ela diz, a carteira não está aqui. Eu falei, suspeitei, mas agora com a sua palavra. Eu falei, eu lembro de pegá-la para ir no culto. O dia anterior era no domingo. Então fui para a igreja. Pedi que abrissem a igreja. Olhei debaixo das cadeiras, o banco sentava, nada. Fui para o meu escritório, nada. Eu pensava, onde é que eu fui depois com essa carteira, porque eu saí de casa com ela. Lembrei, fomos jantar na casa do irmão, fulano. Fui lá, acordei o irmão. Falei, cara, eu acho que eu esqueci minha carteira. Nós procuramos, não estava. E quando eu saio, eu estou agoniado. Falei, Deus, eu não posso perder essa viagem. Eu sei que o Senhor tem algo nessa viagem. E eu comecei a orar e dizer, me mostra onde está essa carteira. Mas eu me mostra, não esperava um mostra. Eu achei que eu ia ter uma ideia, que eu ia lembrar. Me mostra, eu estou orando, me mostra. E de repente, aparece na minha frente. Eu raramente tenho visões, mas eu vi como fosse uma tela de cinema na minha frente. E um filme passou na minha frente, estrelando eu mesmo. Estou na porta de casa, na hora de sair para a igreja. A carteira que eu usava na época, isso é coisa de 24 anos atrás, era uma carteira de couro grande, a gente guardava na época o finado talão de cheque inteiro, cabia aberto. E eu vejo, eu estou usando um sobretudo, era uma noite bem fria na Sala do Sul, e eu vejo que a carteira está no bolso externo do sobretudo. E o bolso, apesar de ser grande, a carteira era muito grande, então perto de metade dela está para fora. A minha casa era mais alta que o nível da rua, tinha uma escada que descia meio em S, então é como se alguém estivesse filmando isso tudo lá de baixo. Eu estou vendo tudo o que aconteceu, mas não na minha perspectiva, em outra perspectiva. E, de repente, eu percebo aquela carteira ali, e eu vejo exatamente o que está acontecendo. Eu estou calculando quanto eu tenho que correr. Em 9 anos que eu morei naquela cidade, aquele dia tinha sido a chuva mais intensa. Então, tinha uma enxurrada gigante em frente de casa. Em vez de eu colocar o carro na garagem, eu deixado ele na frente desse portão, que era só de pedestre. Então, eu estou calculando quanto que eu tenho que correr para pular, e eu saio correndo e pulo. E eu vejo na visão que a hora que eu dou o pulo, o movimento que eu fiz com a perna direita, bate dentro do sobretudo. E eu vi literalmente a carteira
sendo ejetada, cuspida do bolso, por causa da batida, para o lado de fora. Só quando ela sai do bolso, é como se desse um zoom. Ia ficar aquele carteirão grandão. E, para quem assistia na época do videocassete, a gente tinha um botão chamado slow motion, câmera lenta. E quando dava câmera lenta naquela época, tinha um barulho distorcido. Então, na minha cabeça, eu vejo e eu ouço o barulho, aquele carteirão saindo em câmera lenta, virando, e vejo ele descendo, bem devagar. Quando está no ar, do meio do caminho, sumiu a visão. Eu pensei, claro, está na calçada. Corri lá na frente de casa, não estava. Pensei, algum vizinho achou, jogou para o quintal, nada. Olhei a caixa de correio, nada. E aí começou a me dar agonia. Falei, Deus, agora a agonia não é perder a viagem. Eu nunca tenho a visão. Essa que estava top, de repente parece não ser nada. E de repente eu me toquei, por que a visão sumiu com a carteira no ar? Falei, eu quero ver o fim do filme. Falei para Deus, quero ver o fim do filme. Onde é que a carteira caiu? O que houve com ela? E de repente a visão volta e está pausada a carteira no meio do ar onde parou. E alguém soltou a pausa, ainda em slow motion. Bem lento, eu vejo onde a carteira caiu, dentro d'água. Mas quando a carteira entra na água, é como se alguém soltasse velocidade normal, e eu vejo ela correr, desaparecer depressa. O Espírito Santo falou comigo, acha o próximo bueiro, aqui é bueiro onde corre água, da rua, o esgoto. Acha o próximo bueiro, ele falou comigo em brasileiro. E ele diz, a carteira é grande, ele sabe falar todas as línguas, até o português distorcido. E ele falou, a carteira é grande, está enroscada. Então, foi uma chuva muito forte, eu fui tirando galho de árvore, quando eu achei ali a entrada do esgoto, que para nós o bueiro é a entrada, e a carteira estava lá. Eu achei aquilo maravilhoso. 4 meses depois, estou pregando no Canadá. Estávamos numa reunião que houve um mover do Espírito Santo precioso. Depois do culto, que era de manhã, na hora do almoço, o pastor dessa igreja, que é um brasileiro, reuniu um grupo, e nós estamos conversando sobre o mover de Deus, e cada um começa a falar de experiências com a liderança do Espírito Santo. Eu estou me coçando, dizendo, não vejo a hora de contar a minha. Falei, gente, tem uma fresquinha para contar, aconteceu esses dias. Eu dei os detalhes. Quando eu falei isso, todo mundo na mesa, uau, que impressionante. Eu falei, não foi? Tipo, com aquela cara, ganhei, né? Esse meu amigo falou, foi boa. O jeito que ele falou, eu já entendi, mas veio uma melhor. Falei, não diga que você vai querer botar uma melhor. Ele falou, julguem vocês se é melhor. Ele falou, mas não foi comigo, eu só fui a testemunha. Ele me pergunta, você conheceu o fulano de tal? Era um velhinho da vanguarda no avivamento lá no Brasil. Eu falei, conheci. Ele falou, foi um instrumento de Deus para tocar nossa família e nossa igreja, nos levar a descobrir o Espírito Santo. Ele diz, um dia encontrei ele lá no Brasil, eu falei, pastor, o senhor roda o mundo. Está aqui meu cartão, quando estiver no Canadá, me dê um alô. Ele falou, 3 meses depois ele me chama. E diz, Frank, estou pegando perto da sua igreja, você pode me encontrar? Foram. O almoço começou a estender, esse homem era uma máquina de testemunho para contar todo dia do tanto que Deus usava ele. E a gente ficava ouvindo assim, de queixo caído. Ele falou, Luciano, você lembra daquelas conversas? O negócio foi longe. Ele diz, de repente, ele olha para os irmãos que tinham trazido ele de Toronto, estava 1 hora de distância, falou, olha, não vou deixar vocês de castigo, isso aqui vai longe. Pode ir embora. Dá endereço para ele. Falou para o amigo, você me leva? Ele falou, te levo, já morei em Toronto, só pegar o endereço. Não tinha GPS, ele está me contando isso. Agora, a experiência foi em setembro de 2000, a conversa está acontecendo em janeiro de 2001. Ele falou que pegou o endereço, falou, pastor, saímos 1 hora antes, o culto era 6, saímos às 4. 5 eu já estava em Toronto, era só achar a igreja. Pedi informação, me mandava no lugar, não era. Pedi informação, mandava no outro, não era. Quero que os jovens agradeçam a Deus o GPS que vocês têm. Vocês têm noção como era a vida antigamente. Falou, peço, não é. Ele falou, daqui a pouco, de tanto perguntar, nós não achamos a igreja e estamos perdidos, não sabemos onde estão. Ele disse, fomos tentando, até que deu 6 horas a hora do culto. Quando deu 6 horas a hora do culto, esse pastor falou para o meu amigo Frank, encosta o carro. Ele falou, Luciano, eu estava esperando uma bronca no estilo da velha guarda. Mas esse homem só fez uma oração simples. Falou, Deus, o Senhor não me trouxe a esse país para eu ficar perdido. O único que não me quer nesse culto é o Satanás, porque o Senhor já me disse o que vai fazer lá hoje. Então ele falou, nós não temos mais tempo de perguntar ou tentar, porque o culto está começando. Ele falou, Espírito Santo, estou recorrendo a você. O Senhor conhece essa cidade melhor do que o homem que a planejou. Me guia agora a essa igreja. E esse meu amigo pensando, velhinho surto. Ele termina a oração e diz para o meu amigo, liga o carro. Segue reto, vira à direita, esquerda, meio balão. Ele falou, Luciano, nem se o caminho tivesse com placa. Ele malemar falava bom dia, boa tarde, boa noite em inglês. Ele falou, nós andamos um pouquinho mais de 10 minutos, paramos na frente de um prédio, sem placa, sem identificação, sem movimento. Ele falou, pode perguntar que é aqui que eu vou pregar. Meu amigo falou, vou descer para perguntar onde é, porque não acreditou em nada daquilo. Ele falou, Luciano, eu voltei para o carro com as pernas mole, bamba.
a espinha gelada, nós estávamos na frente da igreja que ele ia pregar. Falou, eu descobri só depois do culto que a placa e o movimento era pelo fundo. Mas se tivesse um GPS, tinha mandado a gente naquele portão. Aliás, isso dá um novo sentido da palavra GPS, guiado pelo Espírito. Vou arrumar o S. Quando eu vi aquela experiência, a lembrança disso ainda me emociona. Um desespero brotou dentro de mim. E a minha oração é que Deus faça algo parecido com vocês. Eu queria conhecer o Espírito Santo melhor. Eu pedi licença, eu levantei daquela mesa, eu corri para o quarto da casa que eu estava hospedado, eu caí de joelho, mas era um desespero, a vontade de arrancar os cabelos. Tem coisa que você não precisa precipitar o tempo de ajuda depois. Eu comecei a orar e dizer, Espírito Santo, a da carteira foi boa. Mas fala sério, esta igreja foi bem melhor. Então, hoje alguém falou, pastor, o senhor está competindo com os outros? Falei, com os outros não, com a minha mediocridade sempre. Deus não faz acepção de pessoas. Cada vez que eu vejo que alguém entrou mais fundo no rio, aquilo me inspira. Eu digo, é para cada um de nós, é para todo mundo. Todo mundo pode viver isso. E eu estou ali orando, chorando, dizendo, Espírito Santo, eu quero te conhecer, eu quero te ouvir, eu quero te entender. Enquanto eu orava, eu ouvi uma voz. Não foi o testemunho interior. Honestamente, eu não sei dizer se a voz era externa, interna, mas eu ouvi uma voz. E a voz cita um pedaço de um versículo de Jesus com uma aplicação específica. A voz diz, quem é fiel no pouco, será fiel no muito. Mas quem é infiel no pouco, será infiel no muito. E eu paro, temeroso por ter ouvido aquilo, digo, Deus é você. O que é que isso tem a ver com o que eu estou orando? A voz responde de novo e diz, tem tudo a ver. A voz diz, quem está impedindo o grande mover do meu espírito na terra não é o diabo, como vocês acham. São vocês. O Senhor me disse, o que eu vou falar não é apenas para você. E diz, quando eu te levar de volta, não só para o Brasil, por todas as nações, por onde eu te levar, eu quero que você ensine essas coisas. Diga ao meu povo que enquanto eles não aprenderem a corresponder na orientação simples do Espírito Santo, do testemunho interior, eu não vou promovê-los para experiências maiores. E diz, vocês não obedecem os pequenos impulsos do dia a dia, mas estão orando por experiências maiores. Eu já estava tendo experiências maiores, mas eu entendi que eu podia ir além. E aquilo mexeu profundamente comigo. Então, preste atenção. Eu não quero que você se imagine o crente mais místico e esquisito do mundo. Vai atravessar a rua, fica ali orando e diz, Espírito Santo, eu passo aqui na faixa de pedestre, aqui na passadeira, como é? Estou aprendendo. Passo aqui ou ali na frente. Não é isso que eu estou dizendo. Que quando você acorda de manhã, fica lá na frente do guarda-roupa, orando, Espírito Santo, qual é o look do dia. Embora honestamente, com muito amor, me permita falar isso, eu pediria especialmente a muitos de vocês, irmãs, que orassem um pouquinho mais antes de fazer as suas escolhas. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você é uma santa mulher de Deus. E sabe, a gente precisa ser sensível até nessas pequenas coisas. Mas cada vez que os impulsos vêm, nós precisamos prestar atenção. Um dia eu entro num banheiro de um aeroporto e tem um senhor limpando o espelho do banheiro e vem aquele testemunho interior. Pega tudo que você tem na carteira e dá para ele. Eu falei, Deus, tem lá a gente chama quem bebe de pinguço, que bebe muita pinga. Eu falei, tem uma cara de pinguço. Tipo, eu não quero alimentar o vício. O Espírito Santo diz, não fale assim que é meu servo. Eu falei, o servo podia melhorar a cara. Eu falei, isso deve ser da minha cabeça. A gente quer ver o Espírito Santo agindo em tudo, onde não tem. Eu nem sei se ele é crente. O homem começou a subir a um hino das antigas. Crente raiz, a gente diz lá. Eu parei e falei para Deus, já entendi. Abri minha carteira. Aquele dia tinha dinheiro na carteira. Mais do que o normal. Peguei tudo que tinha, guardei a carteira, fui até ele. Falei, desculpa lhe abordar, mas eu quero fazer uma pergunta. O senhor é um servo de Deus, graças a Jesus Cristo. Falei, é daqueles. Até aí, eu só ia contar, senti de pegar a carteira. Quando eu fui falar isso, o Espírito Santo me moveu. Falei, hoje pela manhã o senhor dobrou o seu joelho e clamou a Deus por duas coisas. A primeira, uma provisão diante de uma grande necessidade que o senhor tem. A segunda, você pediu um sinal ainda hoje de que a primeira oração foi ouvida. Isso aqui ainda não é a resposta à primeira oração, é a resposta à segunda. Ele está cuidando de tudo. Deixa eu dizer uma coisa, por resto tem Mastercard, isso não tem preço. Vamos ficar em pé. Há um lugar onde eu e você podemos viver de uma forma distinta.
cheguei aqui na sexta-feira. Antes disso, eu passei 24 dias em Israel. Minha igreja está descobrindo isso hoje por causa de um vídeo que eu estou anunciando. Estou chegando domingo que vem. Aí eu contei onde estava, porque não falei antes para não preocupar ninguém. Mesmo os amigos mais próximos disseram, você está maluco? O que é que você vai fazer lá? Eu falei, estou seguindo um testemunho interior, que me foi dado em junho do ano passado. Estava gravando lá, estava num momento de oração, o Senhor me visitou. E o Espírito Santo disse, no próximo jejum, não o de julho, mas o de janeiro, eu quero que você vá a Israel. E vai orar lá, passar a maior parte do tempo do jejum lá. Eu fico pensando, Daniel orou por Israel lá da Babilônia, eu posso orar do Brasil, a cabeça... Mas algo que eu aprendi, seja fiel ao testemunho interior. Eu conheço essa forma de comunicação há muito tempo para ser negligente. E sabe, a gente precisa aprender que passo após passo da nossa vida pode ser vivido dessa forma. Deus falou comigo, antes dos meus filhos casar, quem seria minha nora, quem seria meu genro. Antes deles se apaixonarem, eu nunca falei para eles, mas Deus falou comigo primeiro, porque o versículo que eu e minha esposa colocamos no nosso convite de casamento é: Deus é o nosso Deus para sempre, Ele será o nosso guia até a morte. Salmo 48, 14. Eu abracei isso desde a minha adolescência. Eu quero que o Senhor seja meu guia. Eu quero te obedecer na sua liderança. Eu posso te dizer que aquilo que eu vi aos 15 anos de idade é extraordinário. Eu tenho vivido algo especial em Deus, dia após dia, ano após ano, porque alguém me orientou sobre o testemunho interior. E a minha oração é que isso te ajude. Tem algo acontecendo nesse lugar hoje. Em todas as outras reuniões, eu sentia que eu estava debaixo do manto, do ofício, da unção do mestre. Mas tem algo muito profético acontecendo aqui agora. Eu quero que por alguns instantes, apesar de a gente ter passado um pouco tempo, você derrame o seu coração diante de Deus. Porque Deus vai derramar o seu Espírito sobre nós. Eu quero que você se entregue a Ele. Isso não significa que você está longe, ou que tenha apagado ou entristecido o Espírito Santo. Mas eu sei que o coração de muitos de vocês sente fome nesse lugar. Eu sei que o coração de muitos de vocês quer mais, quer ir além, quer romper. Eu acredito que hoje pode ser um divisor de águas na vida de muitos de nós. Não só pela orientação, não só pela sua decisão, mas por um toque de Deus. Derrama o seu coração diante de Deus. Faz isso como se achar melhor, em pé, sentado, em voz alta, em voz baixa. Os músicos vão ministrar. Mas eu pediria que a princípio você ainda não cante com eles, ore. Ore. Depois de sentir que descarregou, disse o que tinha que dizer, fique à vontade, se eles ainda estiverem ministrando para cantar junto. Mas comece falando com Deus. Daqui a pouco eu vou orar por vocês. Comece agora, você e Deus, do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras. Faz isso em nome de Jesus.
Se você puder, levante pelo menos uma das suas mãos aos céus por um instante. Você que já é batizado no Espírito Santo, comece a orar na linguagem sobrenatural do Espírito Santo. Entregue-se a Ele. Você que ainda não teve essa experiência, embora possa orar com o seu entendimento, essa pode ser a sua hora. Esse pode ser o seu momento. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Meu Deus, clamamos por céus abertos, pelo derramar da Tua presença. Nós queremos mais do que o Teu poder, mais do que a Tua unção, Espírito Santo. Queremos a Tua pessoa, queremos conhecê-lo, relacionar-se contigo, interagir de forma apropriada. E nós oramos por um toque celestial, por uma ativação sobrenatural nesta noite. Sopra neste lugar, como o Senhor soprou sobre o vale de ossos secos da visão de Ezequiel 37. Sopra, Espírito de Cristo. Estende a tua mão. Derrama-te sobre nós. Não pare de orar, não pare de orar. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo trará curas emocionais profundas nessa hora. Apenas se entregue, apenas se derrame diante dele.
Senhor, queremos ver Teu Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com Teu poder. O que foste até aqui mostrarás outra vez. Avivamento, Senhor, queremos ver Teu Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com Teu poder. O que foste até aqui mostrarás outra vez. Avivamento, Senhor, queremos ver Teu Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com Teu poder. O que foste até aqui mostrarás. Avivamento, Senhor, queremos ver Teu Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com Teu poder. O que foste até aqui mostrarás. Avivamento, Senhor, queremos ver Teu Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com Teu poder. O que foste até aqui mostrarás outra vez. Avivamento, Senhor, queremos ver Teu Espírito Santo mover-se em nós. Cobre esta terra com Teu poder. O que foste até aqui mostrarás. Move-te em nós, move-te em nós. Move-te em nós, Santo Espírito. Move-te em nós. Move-te em nós. Move-te em nós. Move-te em Meu Deus, nós falamos a manifestação do poder e da virtude saradora do Espírito Santo nesses corpos. Na autoridade do nome de Jesus, eu quebro toda amarra de espíritos de enfermidade. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, nós falamos a manifestação da cura divina sobre esses corpos. Eu sinto que há casais aqui, e não estamos falando apenas de um, e provavelmente gente que nos acompanha à distância, que estão diante de um dilema e têm orado para romper uma barreira e conseguir conceber filhos. Eu sinto o testemunho do Espírito Santo dizendo que haverá intervenção divina e milagres acontecerão nessa área. Eu sinto que o Senhor está trazendo cura aos órgãos internos de muitas mulheres, útero, ovário. Algumas vão sentir Deus mexendo até mesmo na sua bexiga. Algumas vão sentir um calor forte, uma reacomodação acontecendo. Eu quero que você creia e receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu sinto Deus trazendo cura em relação a alguns tipos de queimação, hérnia, gastrite, hérnia de hiato, úlcera. Mas alguém específico, eu não sei se a pessoa está no auditório, no overflow ou nos acompanhando. E seria importante se nós tivéssemos esse testemunho. Seu nome é Ricardo. E você tem vivido uma queimação diferenciada. Eu não sei se você tem o diagnóstico correto de que tipo de úlcera é. Mas isso cessa hoje. Isso termina agora, em nome de Jesus. Nós arrancamos essa queimação do seu corpo e declaramos você curado nesse momento, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Pai, oramos pela mão estendida do Senhor.
Oramos que o Senhor toque corações e o sistema cardiovascular. Oramos por saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Oramos por colunas sendo alinhadas agora. Oramos por discos que saíram do devido lugar sendo reacomodados nessa hora. Falamos não apenas que a dor cesse, mas que essa coluna seja reacomodada no devido lugar. Em nome de Jesus e para a glória de Deus. Derrama o teu poder. Leva-nos a um lugar novo de resposta ao Senhor. Desperta corações. Incendeia-nos de uma forma ainda mais intensa. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendiga o Senhor. Adore o Senhor. Acontecer, seja em milagres, o céu está aberto. Seja em milagres ao teu mover, neste lugar por acontecer. Seja em milagres, o céu está aberto. Surja em milagres ao teu mover, neste lugar por acontecer. Surja em milagres, o céu está aberto. Surja em milagres ao teu mover, neste lugar por acontecer. Surja em milagres, o céu está aberto ao teu mover, ao teu mover, ao teu mover, ao teu mover. Surja em milagres ao teu mover, neste lugar por acontecer. Surja em milagres, o céu está aberto. Surja em milagres ao teu mover, neste lugar por acontecer. Surja em milagres, o céu está aberto. Surja em milagres ao teu mover, neste lugar por acontecer. Surja em milagres, o céu está aberto ao teu mover, ao teu mover. Eu não consigo escrever a percepção do amor de Deus, que parece estar para pegar no ar nesse lugar. Esse Deus que amou tanto o mundo, a ponto de ter dado o seu Filho único, Jesus. Ele quer fazer algo extraordinário na vida de pessoas que estão aqui hoje, no Overflow, ou mesmo nos acompanhando. Talvez você seja com uma sensação estranha, dizer, eu nem entendi tudo que esse homem falou. Mas tem algo mexendo com você. E você tem um bom senso de entender que o discurso de um homem, inclusive um que talvez não foi totalmente entendido, não poderia fazer essa bagunça dentro de você. Suas emoções estão agitadas, seus pensamentos estão colidindo aí dentro, mas você sabe, lá dentro você sabe de uma forma que nem você sabe explicar, que Deus está te chamando. Ele quer você. E para aquelas pessoas que querem o Espírito Santo, eu digo, o primeiro passo sempre é ir a Cristo. Aliás, o Espírito Santo nos leva a Cristo. Ele conduz ao arrependimento, ele apresenta Jesus, ele revela Jesus. A Bíblia diz que nós somos batizados num corpo por meio de um só Espírito. Mas eu gosto também de dizer que depois que o Espírito nos leva a Jesus,
Jesus nos mergulha no mesmo Espírito que nos trouxe a Ele. Por isso João Batista disse: Ele vos batizará do Espírito Santo. Mas antes de viver aquilo que estamos ensinando e propondo, o seu primeiro passo é entregar sua vida a Jesus. E se você ainda não fez isso, que é sem sombra de dúvida a decisão mais importante da sua vida, dessa vida momentânea, terrena e de toda a vida eterna. Nós não queremos terminar essa reunião sem permitir que você tome a decisão mais importante que pode ser tomada, a de dizer sim a Ele. A Bíblia diz: se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. E esse é o momento onde você pode escolher ficar indiferente, dizer não, não quero, eu não me dobro, eu não me curvo. É um momento onde você pode dizer: eu não só vou abrir o espaço, eu vou dar todo o espaço. Eu vou entregar minha vida a Jesus Cristo. E sabe, não é apenas o que Ele vai fazer aqui e agora. Não é apenas as suas bênçãos e o quão maravilhoso isso possa ser. O apóstolo Paulo escreve e diz: é só para essa vida que esperamos em Cristo. Nós somos de todos os homens os mais infelizes, os mais dignos de lástima. O que Ele faz aqui é maravilhoso, mas não se compara com aquilo que nos está reservado. A Bíblia fala de um dia onde Ele enxugará dos olhos toda lágrima, onde não haverá mais morte, onde não haverá maldição, mas o melhor do que não ter problema, onde nós estaremos para sempre com Ele, desfrutando daquele relacionamento que foi perdido lá no início da criação. E tudo que você precisa é corresponder com esse chamado e dizer: eu escolho, eu decido. Talvez haja pessoas no nosso meio que um dia tomaram essa decisão, mas como Paulo advertiu os Tessalonicenses: não apagueis o espírito. Você deixou de botar lenha na fogueira. Pode ser que esse fogo tenha se apagado ou que ele esteja aí minguando, e você sente que precisa de um recomeço, de uma reconciliação. É quase como se dissesse: eu vou converter outra vez. Talvez seria o jeito de explicar, embora não seja a melhor definição teológica. Eu gostaria de orar com esses dois grupos de pessoas. Nós não temos como movimentar ninguém, nem aqui, nem do lado de fora. Mas eu quero que você faça algo que não é para mim, é para Deus. Jesus disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Mas Ele diz: mas quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai e dos anjos que estão nos céus. Essa profissão de fé, ela sempre precisa ser pública de alguma forma. Então eu quero que todos vocês que querem dar o primeiro passo de entregar a sua vida a Ele, ou que vão recomeçar, formalmente sendo pastor, eu recomeço a partir de hoje. É lógico que Deus está trazendo algum tipo de renovo para todo mundo. E o que eu estou falando não é para todo mundo, é para quem sabe que tem que começar outra vez. Eu quero que você levante sua mão, sabendo que esse auditório não vai julgar você. Eles estão torcendo por você, orando por você, vão celebrar a sua decisão. E eu quero que você levante sua mão mais alto que você puder e diga: eu estou decidindo isso hoje. E que você possa externar essa decisão não apenas com a mão levantada. Eu quero pedir que você faça uma oração comigo, porque Jesus falou de confessá-lo. Confessar é reconhecer um fato. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço minha condição de pecador e me arrependo diante do Senhor. Portanto, de todo o dano que isso me trouxe, me mantendo longe do Senhor. Mas hoje eu não apenas me arrependo, eu também recebo pela fé a salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Eu invoco o nome de Jesus e toda a salvação que há nesse nome. E eu declaro que hoje é um novo dia, é um novo começo, e que a partir de hoje, o governo da minha vida é entregue a Jesus, que passa a ser o meu Senhor, o meu dono. E eu declaro que a partir de hoje sou parte da família de Deus e um candidato a viver o cumprimento da promessa do dom do Espírito Santo. Eu também tomo posse disso pela fé, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor.